Bom, está aqui hoje para falar um pouquinho sobre os destaques do ASH 2020. Especificamente, eu vou falar sobre as doenças mieloproliferativas, que eu vou dividir em leucemia mieloide crônica e as outras doenças de Filadélfia negativa. Bom, nesse ASH 2020 teve assim, várias sessões interessantes. Eu vou começar um pouquinho falando sobre as que foram mais interessantes no tema. Em relação à leucemia mieloide crônica, o programa educacional teve um programa bem interessante sobre a leucemia mieloide crônica. Primeiramente, teve a aula da doutora Vivian, que falou de forma muito apropriada sobre qual seria a melhor escolha de primeira linha de inibidor de tirosina quinase para os pacientes, e se baseou muito, basicamente, nas comorbidades e nos fatores de riscos inerentes à doença para essa escolha. Essa é uma aula bem interessante, vale a pena dar uma olhada. A segunda aula, que foi também bastante interessante, foi do Dr. Delfim, que avaliou o TFA, ou seja, a parada da medicação, né, mantendo uma resposta livre de doença. E ele também considerou, fez uma apresentação no qual ele tentava delimitar quem seriam os melhores pacientes para essa parada, né, quem seriam os pacientes ideais para tentar essa parada. E ele abordou muito os impactos socioeconômicos e principalmente psicológicos para o bem-estar do paciente dessa possível parada da medicação na vida deles. É bem interessante. E, por fim, no programa educacional, teve uma aula, logo depois, foi do Dr. Jorge Cortez, que ele aborda basicamente a identificação e o manejo das comorbidades nos pacientes com leucemia mieloide crônica, e no que isso implica em relação à escolha dos inibidores de tirosina quinase que você vai utilizar, como manejar essas complicações, com uma ênfase maior até nas doenças cardiovasculares. Em relação às sessões orais, que foram bem interessantes, vale a pena destacar, primeiramente, uma sessão que foi apresentada pelo grupo japonês sobre a comparação em primeira linha do dasatinib versus o nilotinib, e os resultados, no final, foram bem parecidos, ou seja, não houve a diferença em eficácia nem em tolerância entre essas duas drogas. Foi do grupo japonês, na sessão oral. A segunda sessão que eu queria destacar é uma sessão do grupo, se não me engano, australiano, mas, enfim, é uma sessão que compara o bosutinib em primeira linha com o imatinib, e que mostrou, na verdade, que você tinha uma resposta mais rápida em 3 meses com o bosutinib, e uma resposta em 2 anos sustentada, profunda, maior com o bosutinib. Porém, entretanto, contudo, em 5 anos, as taxas de resposta são muito similares, apesar do que, aparentemente, há um benefício em relação à toxicidade. O perfil de toxicidade seria um pouco melhor do bosutinib. O terceiro artigo que eu queria destacar é um artigo do grupo italiano também, que ele fala sobre o complexo, cariótico complexo na leucemia mieloide crônica como fator preditivo de resposta e de progressão de doença, ou seja, um fator de mau prognóstico, né? É bem interessante essa olhada. Outro tema que eu queria falar, que é muito interessante, é sobre uma aula também da sessão oral do Jorge Cortez, que ele fala sobre o ponatinib, o descalonamento da dose. Ele mostra a importância de você começar com uma dose mais alta, de 45 miligramas, e descalonando até 15 miligramas, para você manter a eficácia da medicação e diminuir a toxicidade. Você conseguiu ter uma manutenção maior da droga, assim, com menor toxicidade e eficácia mantida. E o último, e muito importante, é o do estudo do grupo italiano também, do Dr. Saglio, que ele fala sobre os fatores prognósticos em relação à leucemia mieloide crônica, e ele cita com muita propriedade que, numa análise multivariada, a idade menor que 65 anos e o sexo feminino foram fatores favoráveis, que os pacientes idosos com comorbidades, eles têm um perfil de toxicidade melhor, uma eficácia melhor com os inibidores de tirosina quinase de segunda geração, porém sem comorbidades, o resultado dos inibidores de tirosina quinase de segunda geração e de primeira geração foram similares, né? E principalmente que o índice de prognósticos, o EOTS, foi melhor do que o SOCAL para discriminar os grupos de risco. Isso também ficou provado nesse estudo. Acho que de LMC basicamente é isso. Obrigado.